Olá! Como agora nós criamos um usuário no Django, nós conseguiremos observar o admin do Django, pelo menos a parte básica dele relativa aos usuários. Nós iremos estudar o admin com mais profundidade durante o curso. Eu vou rodar aqui o servidor para ele rodar aqui na porta 8000. Eu vou acessar aqui o servidor. Só que agora eu vou acrescentar aqui um admin. O admin vem instalado por padrão no nosso settings. Se você observar, quando nós criamos o nosso setting PY, a primeira app instalada justamente é o admin. Como agora nós temos um usuário, nós podemos testar aquele login. Então eu vou acessar com aquele e-mail admin@admin.com, senha admin, e veja que eu acesso essa tela de administração. Contudo, apenas a tabela grupos está presente. Normalmente, a tabela de usuários estaria aqui presente também, mas como nós customizamos o usuário, o admin não está presente aqui por default, e é isso que a gente vai consertar nessa aula. Para fazer isso, novamente, nós vamos fazer uso de uma classe do próprio framework, que se chama userAdmin. Eu vou copiar o código inteiro dessa classe e vou criar aqui um módulo chamado admin dentro da minha app base. Justamente eu vou colar todo o código para a gente poder adaptar para o nosso usuário customizado. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é não utilizar o usuário presente nos models do Django. Nós iremos querer utilizar o nosso próprio usuário. O group admin a gente não precisa sobrescrever, porque ele vai funcionar exatamente da mesma maneira. O que a gente quer sobrescrever é apenas o userAdmin. Veja que ele está registrando esse admin com a classe user. Então o que eu vou fazer? Eu vou importar a classe user que está presente na nossa app base. Agora nós temos que consertar algumas propriedades, visto que nós customizamos os nossos campos. Por exemplo, username não está presente no nosso usuário. Portanto, eu vou trocar aqui o username por e-mail. Além disso, eu vou incluir também o first name no formulário básico para a criação de um usuário. Como eu já incluí first name e e-mail no formulário básico e o last name nem existe mais no nosso usuário customizado, eu vou remover esta linha, deixando apenas a parte de permissões e a de datas importantes. Na parte de adição de usuário, eu também vou incluir o first name e o e-mail. Então eu vou remover aqui o username e colocar o first name e o e-mail. Observando mais os próximos campos, eu tenho o list display. Aqui eu vou remover o username, que não existe mais no nosso código, e também o last name pela mesma razão. Na parte de campos disponíveis para busca, eu vou remover o username e o last name, de novo, pela razão deles não existirem mais no nosso usuário customizado. A ordenação eu vou fazer pelo first name, porque username não existe mais. Observando o resto do código, e observo que nenhuma menção direta a username ou last name existe aqui nesse código. Uma vez que nós tenhamos feito isso, eu vou dar um refresh aqui no nosso servidor, para que ele possa carregar esta classe de admin. Vou voltar na nossa página de administração e vou dar um refresh. Perceba que agora aparece com o nome da nossa app base os nossos usuários. Veja que aquele usuário que nós criamos com o create superadmin está aqui agora disponível, com todo o formulário para ser preenchido. Por exemplo, se eu colocar aqui o primeiro nome como Renzo, eu já tenho disponíveis tabelas de grupo e permissões básicas e também algumas datas. Eu vou salvar essas alterações e veja que agora o usuário possui o primeiro nome. Clicando em adicionar usuário, veja que ele me leva justamente num formulário com os campos que eu determinei no formulário de adição de usuário. Primeiro nome, e-mail, senha e confirmação de senha. Portanto, como eu tenho um superadmin, eu poderia colocar aqui um outro usuário qualquer, outro, @full.bar. Posso colocar uma senha qualquer, vou até copiar aqui o próprio endereço, e aí eu vou salvar esse usuário, e veja que por padrão ele não é um membro da equipe e não tem status de superusuário, mas eu poderia controlar essas permissões aqui pelo admin. Quando eu volto para a página de usuários, veja que ele me lista os dois usuários justamente
ordenando pelo primeiro nome. Então, desse modo, a parte do setup e customização do usuário fica completa, de tal forma que, inclusive, o admin funciona exatamente como ele funcionaria com o usuário do Django, com exceção de que nós customizamos o campo de acordo com as nossas necessidades.